A gente começa com uma sonora que a gente gravou, uma entrevista que a gente gravou com o Dr. Rodrigo Capella, ele que é do Departamento Jurídico da Federação Catarinense de Futebol, para explicar o que aconteceu. Essa sonora a gente gravou, ele mandou pra gente ontem, a gente vai postar para vocês agora inteirinha. Dr. Rodrigo Capella, conta pra gente. No dia de ontem, a Diretoria de Competições Principais da Federação Catarinense de Futebol enviou ofício ao Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Santa Catarina, informando que o atleta Alisson, do Hercílio Luz Futebol Clube, atuou de forma irregular no jogo com o Brusque Futebol Clube, realizado no dia 10 de abril deste ano, válido pelo Campeonato Catarinense da Série A de 2021. Esse atleta, Alisson, ele atuou na finalíssima do Campeonato Catarinense da Série B, contra o Próspera, onde foi expulso. Como era a última partida válida por uma competição, não há suspensão automática a ser cumprida. O atleta apenas fica aguardando o seu julgamento. Esse julgamento só ocorreu no dia 6 de abril, próximo passado, onde a segunda comissão disciplinar do TJD do futebol de Santa Catarina, por unanimidade de votos, puniu o atleta com uma partida de suspensão. Como o julgamento ocorreu no dia 6 de abril, ele teria que cumprir a pena a partir do dia 7. Dia 7 foi uma quarta-feira, não houve rodada do Campeonato Estadual, pois era a data de Copa do Brasil. Ele teria que cumprir, então, na rodada do dia 10 de abril. No caso, era o jogo Brusque e Hercílio Luz. Como o Hercílio Luz escalou o atleta Alisson nessa partida, a federação comunicou ao tribunal que o atleta estava irregular, pois não cumpriu uma partida de suspensão. A federação só pôde encaminhar esse ofício no dia de ontem, tendo em vista que só tomou conhecimento do fato no dia 28 de abril deste ano. Caso contrário, teria feito isso em data anterior. A pena que o Hercílio Luz poderá sofrer será a perda de 3 pontos. Como ele foi perdedor da partida, perderá no máximo 3 pontos e não influenciará no rebaixamento da competição. O que ocorrerá é que mudará a classificação da primeira fase, onde o Figueirense passará a ser o 8º colocado da competição. Neste caso, se o Tribunal de Justiça Esportiva vier a punir o Hercílio Luz com a perda de 3 pontos, consequentemente terá que anular as 2 partidas entre Chapecoense e Hercílio Luz. E, consequentemente, a federação terá que remarcar novos jogos entre o 1º e o 8º colocado das quartas de final. Seriam Figueirense e Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e Chapecoense e Figueirense na Arena Condá, em Chapecó. Obrigado, doutor Rodrigo Capella, pela explicação. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre começa analisando a rodada, hoje vamos começar um pouquinho diferente, vamos falar disso. Uma passagem rápida pelos comentaristas, a opinião. Começamos com o Fábio, que está ali do meu ladinho. A opinião, vai dar coisa, não vai dar coisa, como diz o Manezinho, não vai dar, Figueira volta, não volta, vai ter multa, cesta básica no final. O que tu tá imaginando, Fábio? Porque a informação é bem recente, de quinta-feira pra cá, e já tem gente vasculhando, mexendo na panela, procurando outras coisas, parece que acharam um caso também com o jogador do Juventus. O Fábio conta tudo pra gente. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. Muito boa tarde, galera, né, que acompanha o programa. Olha, é um dia muito triste, viu? Eu falo isso triste porque a gente trabalha com futebol. O futebol é nosso produto. E o campeonato catarinense está manchado. Independente do que aconteça daqui para frente, ele já manchou. Nós tivemos um jogo suspenso, tá? O jogo, já respondendo a tua pergunta, o jogo foi suspenso. Ele não foi adiado, porque adiado seria se nós tivéssemos a certeza de que ocorreria Marcílio Dias e Chapecoense. Então o jogo seria adiado. Mas provavelmente esse jogo foi realmente suspenso, porque, como disse o doutor Rodrigo Capella, o Figueirense entra, né, como 8º colocado, e aí o Figueirense disputaria com a Chapecoense o jogo das quartas de final, anulando aquele jogo lá, Hercílio Luz e Chapecoense. Aquele esquece, né? Aquele ele vai sumir aquele jogo. Então, assim, Mancha, é profundamente lamentável, porque um campeonato catarinense pequeno, um campeonato curto, e nós estamos aí com 2 problemas de tapetão. Quer dizer, o campeonato está se encaminhando para o tapetão. O Hercílio Luz, por exemplo, ele pode perder 3 pontos na terça-feira e recorrer no STJD no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente não sabe mais quanto tempo vai isso. Daqui a pouco pode ter outras partes interessadas que estão de olho nesse julgamento da terça-feira. Hoje eu falei com o doutor Mário César Bertoncini, também uma pessoa
lúcida, né? Um cara acima do bem e do mal. Ele é um amigo, né? Ele nos atende muito bem. Eu fiz algumas perguntas para ele, assim, fui perguntando e ele foi respondendo. Eu perguntei, e se a Chapecoense, por exemplo, bater o pé e disser que não quero jogar porque nós já jogamos. Não, a Chapecoense vai ter que jogar, né? Porque isso entra no caso omisso da federação. Mas a Chapecoense pode dizer, mas nós gastamos 100 mil reais para jogar contra o Hercílio Luz. Então ela teria que cobrar do Hercílio Luz, porque foi o Hercílio Luz que foi o infrator. Então assim, eu vou repetir, é muito chato isso, né? Mancha o campeonato curto. Os campeonatos estaduais já estão na berlinda, no Brasil inteiro. Já tem muita gente questionando o campeonato estadual, da forma que ele é, que deve passar aí por uma grande revisão. E acontece isso, né? Quer dizer, amanhã nós teríamos 2 jogos, bons jogos, diga-se de passagem. Eu elogiei muito aí os 4 que acabaram chegando, e só vamos ter um, né? E aí daqui a pouco esse quarta-feira decide, aliás, no domingo decide, e é capaz de não ter jogado o outro ainda das quartas de final. Aí o finalista vai ficar o quê? Vai ficar esperando para saber qual é o adversário? Então é muito chato isso volta lá para os anos 70, tá? Isso acaba voltando lá para os anos 70, os campeonatos eram decididos no tapetão, eram decididos no julgamento, eram decididos no carpê e não no gramado. A questão do Juventus, tá? Falei com o Mário César Bertoncini também, já que o Mancha perguntou. O que acontece? Na súmula, que o Juventus tem 23 jogadores, só que na federação tem 24 jogadores. Então o Mário César Bertoncini fez já a denúncia, encaminhou para a federação para tentar entender. Esse 24º jogador, essa denúncia veio de Joinville, surgiu como? Foi o árbitro que colocou? Foi alguém de Juventus? O Juventus não mostrou, não, tá aqui, nós temos 23. A gente sabe que um jogador estava expulso, né? A gente abre aqui um precedente, pode ser um hacker que entrou lá no site da federação e colocou. Uma hora dessa, meu amigo, tá valendo tudo. Então eu acho o seguinte, sujou o campeonato, manchou o campeonato, colocou na berlinda aí federação e TJD. A questão aqui, não estou buscando culpado, mas jogou todo mundo aí numa panela de desconfiança. Porque olha só, Mancha, vamos pegar esse caso do Hercílio Luz. O cara foi expulso no dia 20 de dezembro do ano passado. O julgamento só foi realizado no dia 6 de abril. Quer dizer, 4 meses para realizar um julgamento. Hoje é tudo o computador. Eu estou fazendo aqui da minha casa. Eu estou fazendo o programa da minha casa. Então, quer dizer, os auditores lá, cara, julga coisa rápida. Aí a comunicação só foi chegar para a federação, publicamente, 19 dias depois, quando que os jogos da quarta de final já tinham sido realizados. Então aqui, eu vou tentar ser objetivo. Eu acho que segunda-feira tem que repensar o sistema de registro da federação. Tem que repensar, sabe? A federação tem que investir mais aí no registro. Só começa a rodada seguinte se a rodada anterior tiver tudo certo. Não pode permitir que tu acesse ali um jogador. Tem que ter uma comunicação mais clara, mais transparente, para que não aconteça isso, né? Então eu acho que mais ou menos resumo é isso. Muito chateado, né, por causa do produto futebol, e vamos acompanhar, porque vai ser mais uma semana agitada nos bastidores do futebol catarinense. Legal, Fábio, vamos para Chapecó, Badá. Vejo daqui. TV é HD, né? HD, dá para ver tudo. Vejo daqui uma ruguinha que surgiu de quinta para sexta. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando aí, os colegas do Clube da Bola. Um abraço para o nosso diretor aqui da NDTV, querido Cristiano Milczarski, com toda a família, curtindo o feriadão de 1º de maio e nos acompanhando, né? E pensando no Cristiano Milczarski e NDTV Chapecó, nós tínhamos, antes da pandemia, a Copa NDTV de Futebol 7. Era um grande campeonato, mais de 50, 60 times. O Sidney Dalpiva, o organizador do campeonato, preenche as súmulas todas à mão. Ele preenche as súmulas à mão. Nunca deu um caso parecido com esse aí que nós estamos presenciando agora no futebol catarinense, federação cheia das tecnologias, Tribunal de Justiça Desportiva cheio das tecnologias, e conseguiram criar esse impasse aí desnecessário e absurdo. Aquilo que o Fábio falou, é inadmissível que o cara vai expulso no dia 20 de dezembro, seja julgado apenas em 6 de abril e depois, 23 dias depois, o tribunal comunique à federação e aí a federação marca os jogos e aí tem que desmarcar. E nesse meio tempo a Chapecoense vai a Tubarão enfrentar o Hercílio Luz, volta para Chapecó, enfrenta o Hercílio Luz, né, e agora não se sabe o que é que vai acontecer.
o bom senso, o ideal para diminuir um pouco o fiasco, na minha opinião, de tudo aquilo que eu li dos colegas, do Fábio Machado, de outros colegas da imprensa, de quinta-feira para cá, li muito. Daí chegou um determinado momento que eu parei de ler, porque quanto mais eu lia, mais eu ficava confuso. Parei de ler. Já ouvimos ontem na Rádio Chapecó, Dr. Rodrigo Capello, Dr. Mário Bertoncini, que é um grande dirigente aí do nosso Tribunal de Justiça, Dr. Rodrigo Capello, que a gente tem um respeito muito grande, mas ali faltou entrosamento, faltou comunicação entre Federação Catarinense e Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a responsabilidade é dos dois órgãos mais importantes que comandam o nosso futebol. Para ficar menos feio, teria que, de repente, dar uma multa em dinheiro, artigo 191, multa em dinheiro por Ercílio Luz, deixa a pontuação como está e segue o campeonato, segue o baile. Mas aí tem que ver se o Figueirense não vai também querer entrar por terceiro interessado, né? Então, a confusão está armada, mas o único clube, né, meu amigo Milton César Hoff, o único clube que poderá ser prejudicado nessa história é a Chapecoense. Os demais não. Os demais não tem nada a perder. A Chapecoense, sim. A Chapecoense, tudo que gastou contra o Ercílio Luz para jogar lá e aqui, Perotti fez o 12º gol, não vai valer também. E tudo que a Chapecoense vai ter que gastar se tiver que enfrentar novamente o Figueirense. Então, a realidade é essa aí. Vamos aguardar para ver o que vão decidir na próxima terça-feira. Legal, Badá, você que está chegando agora, tá ligando na NDTV, tá vendo esse QR Code aí, tá meio... O que eles estão falando aí? Que assunto é? Aponta a câmera do celular para esse QR Code que você vai ser conectado com uma página, vai ser conectado com uma página explicando tudo sobre o que aconteceu. Tá aí a página, ó. Marcílio Dias e Chapecoense é suspenso. Entenda! Tá aí a matéria completinha para você entender o caso. Quero opinião agora que vem do sul do estado, Renato Semensati. Afinal, o Ercílio está envolvido na história aí. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço aos demais colegas. Primeiro, concordar com o Badá que se tem alguém que sofre prejuízo nessa história é a Chapecoense. Mas quero pontuar 3 questões. Primeiro, quando surgiu a questão da irregularidade do Alisson, e é irregular mesmo, o jogador deveria cumprir a suspensão, é uma manobra para o Criciúma não cair e tudo mais. Quem acompanha as redes sociais sabe o que eu estou falando. Não tem nada de manobra para o Criciúma não cair. O Ercílio pode perder os 3 pontos, e vai perder, tem que perder os 3 pontos, porque colocou um jogador irregular, e não vai beneficiar. A campanha do Criciúma foi tão ruim que, tirando 3 pontos do Ercílio, o Ercílio ainda continua com 9 e o Criciúma com 8. Agora, vamos pontuar as coisas aí. Primeiro, jogador expulso lá na final da 2ª divisão, no ano passado, na decisão de Próspera e Ercílio. Como é que ele só é julgado no dia 6 de abril? Então, o erro do tribunal, para mim, ele aconteceu aí, ponto. O tribunal errou. Era para ele ter sido julgado imediatamente após a volta ao trabalho do tribunal, antes do Campeonato Catarinense começar, o Campeonato Catarinense da 1ª divisão. Esse é um ponto. O Ercílio não pode alegar ignorância. O Ercílio não foi avisado. O Badá sabe, a Chapecoense passou por isso na Libertadores da América. Há um e-mail cadastrado na federação, que é cadastrado na CBF, e é o e-mail oficial do Ercílio. E esse documento ele foi enviado lá. Então não dá para alegar ignorância. O Ercílio vai perder os 3 pontos. Erro da federação, onde aconteceu? Que a federação ela comunicou o tribunal para o tribunal fazer o julgamento. Agora, esse comunicado ele não pode acontecer 20 dias depois do jogo. Você vai entrar numa fase de mata-mata, tudo tem que estar zerado ali. Então, a federação errou aí. O que é que vai acontecer? Vai perder os 3 pontos o Ercílio, vai para o 8º lugar. O Figueirense vai jogar de novo com a Chapecoense? Não vai, meus caros, porque lá no finalzinho, lá do regulamento do campeonato, tem escrito o seguinte: os casos omissos serão decididos pela direção da Federação Catarinense de Futebol. Agora, o prejuízo para a Chapecoense, ele acontece, ele é mínimo, mas esqueçam, o Figueirense não vai jogar 2 vezes com a Chapecoense, isso aí não vai acontecer, mas a tabela terá que ser corrigida. Legal demais, Renato Semensati. Vamos para Blumenau, 2 coisas pro Emerson. 3, o boa tarde dele. Fecha pra gente aí com a tua visão. E Emerson, depois me manda um direct. Onde é que você compra essas camisas aí, hein? Blumenau, Gaspar, região aí, me manda aí, gosto muito. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola. Fábrica aqui de Blumenau. Eita, mando sim, linda. com certeza. Parceira do esporte do Balanço Geral aqui da NDTV.
E o Badá foi muito feliz ao lembrar dessas competições amadoras, que às vezes são até mais profissionais do que o nosso futebol, porque em 16 anos e 5 meses do Grupo ND aqui em Blumenau, nós promovemos Futebol Society em parceria com o Planet Ball, mais de 30 eventos. Futebol de quadra, society feminino e masculino. E ratifico o que o Badá falou, nunca deu problema algum. E na quinta-feira, quando essa informação começou a pipocar aqui em Blumenau, um torcedor do Metropolitano me enviou o link para dizer, olha, já estão arrumando a cama do Hercílio Luz para ele ser rebaixado e o Criciúma permanecer na Série A. Renato já falou, o próprio doutor Rodrigo também, não tem nada a ver, não altera, o Criciúma permanece na sua posição, vai ser rebaixado junto com o Metropolitano, vai ter de disputar a Série B, por isso eu acho que isso não vai dar absolutamente nada. É uma pena, porque depois da retomada da pandemia, o campeonato estava prosseguindo, com jogos interessantes, com justiça, com equilíbrio também em algumas partidas, exceção, é claro, de Metrô e Criciúma, que merecidamente foram para a Série B do Campeonato Catarinense. Futebol não se ganha só dentro de campo. Fora dele é verdade, me parece que isso é uma carta na manga, mas não soou legal não. Para mim não vai dar absolutamente em nada isso, vai permanecer da mesma forma, mas a gente poderia ter os 2 jogos semifinais nesse fim de semana já, mas vamos ter infelizmente apenas um para dar uma mexida, para dar uma manchada de leve, para ter assunto. Mas dentro de campo, se a gente ficasse limitado ao futebol, tava muito bom o tamanho, viu, Mancha?